Boa noite a todos. A paz do Senhor seja com todo mundo. O título desse vídeo: No silêncio, Deus também trabalha. Eu já queria abrir a Bíblia, no livro de Isaías 42, a partir do versículo 1, onde Deus fala de um momento de silêncio. Sabemos que do Antigo ao Novo Testamento tem um período chamado interbíblico, onde Deus se calou por 400 anos, entre Malaquias e João Batista. E nós vemos os grandes acontecimentos que houveram após esse período, antes desse período. Então é uma certeza de que nós temos de que quando nós achamos que Deus não está falando, Ele também trabalha a favor do seu povo, mesmo quando nós não ouvimos a sua voz. Mas a importância de ter discernimento de como saber se Ele está trabalhando ou não é justamente olhar como estamos. Que talvez o silêncio de Deus ele se deve por um mau momento que estamos vivendo, que todos passamos. Porém, a palavra diz que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. O capítulo bíblico vai dizer, como título, o servo do Senhor: Eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer, porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir. Até que estabeleça a justiça na terra, em sua lei as ilhas porão sua esperança. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra, e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar no calabouço os que habitam na escuridão. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Vejam, as profecias antigas aconteceram, e as novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Cantem ao Senhor um novo cântico, seu louvor desde os confins da terra. Vocês que navegam no mar e tudo que nele existe, vocês, ilhas e todos os seus habitantes, que o deserto e as suas cidades ergam a sua voz. Regozijem-se os povoados habitados por Quedar. Cante de alegria ao povo de Selá. Gritem pelos altos dos montes. Deem glória ao Senhor. E nas ilhas proclame o seu louvor. O Senhor sairá como homem poderoso, como guerreiro, despertará o seu zelo. Como forte brado e seu grito de guerra triunfará sobre os seus inimigos. Aí diz o Senhor: fiquei muito tempo em silêncio e me contive calado. Mas agora, como a mulher que está em trabalho de parto, eu grito, gemo e respiro ofegante. Arrasarei os montes e as colinas e secarei toda a sua vegetação. Tornarei rios e ilhas e secarei os açudes. Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram. Por veredas desconhecidas eu os guiarei. Transformarei as trevas em luz diante deles e tornarei retos os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei. Não os abandonarei, mas retrocederão em vergonha total aqueles que confiam em imagens esculpidas, que dizem aos ídolos fundidos: vocês são os nossos deuses. Ouçam surdos, olhem cegos e vejam
Quem é cego, senão meu servo, e surdo, senão o mensageiro que enviei? Quem é cego como aquele que é consagrado a mim, cego como do Senhor? Você viu muitas coisas, mas não deu nenhuma atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. Foi do agrado do Senhor, por amor de sua retidão, tornar grande e gloriosa sua lei. Mas este é um povo saqueado e roubado. Foi apanhado em cavernas e escondido em prisões. Tornou-se presa. Sem ninguém para resgatá-lo, tornou-se despojo. Sem que ninguém os reclamasse, dizendo: devolvam. Quando vocês escutará isso, qual de vocês escutará isso ou prestará muita atenção no tempo vindouro? Amém. Aqui nós vemos o Senhor falando. Primeiro ele fala que antes de fazer ele anuncia. Então no versículo 16, ele começa a demonstrar como irá agir e como fará. Porém, dentro desse período ele ficou em silêncio. E nós às vezes nos encontramos assim, perdidos, abandonados, achando que Deus nos esqueceu. Porém, se vermos o agir de Deus aqui no livro de Isaías, demonstra que antes dele falar, antes dele fazer, ele permaneceu um tempo em silêncio. E depois ele veio como uma mulher grávida, dando à luz ao neném, fazendo e acontecendo e declarando a sua vinda, o tempo vindouro, que o povo já se tinha como cego, como surdos e não ouvia mais a sua voz. Mas porque dentro desse período de silêncio de Deus, não se conectaram com o Pai. Então, dentro do Antigo Testamento, Deus fez algo dentro das suas leis. Deus ele permaneceu calado entre Malaquias e João Batista por 400 anos. E ali ele não ficou paralisado, ele ficou calado. Palavras diferentes. Mas o que fez o povo ser vencedor nesse período foi a sua fé naquilo que Deus havia prometido. Porque Deus, antes de ficar em silêncio, ele deixou dentro das Escrituras o que ele queria que o seu povo fizesse. E depois desse tempo, ele começa anunciando um novo tempo, um novo testamento, vindo por Cristo Jesus, vindo por tantos outros profetas e discípulos que vieram e fortaleceram a fé daqueles que já não ouviam mais falar de Deus. Então, nesse momento, que nós possamos nos conectar com o Pai. Não se importe com a sua dificuldade. Se você tem pecado, quem não tem? A palavra diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas isso não pode te paralisar de forma alguma. Isso não pode te diminuir de forma alguma. Porque para Deus você ainda é o mesmo. Amém? Coloca a mão no touro do seu coração. Vamos fazer essa oração. Lembrando que esse é um tempo de reflexão da palavra e de oração ao Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar nesse tempo. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Deus, por cada vida, Senhor, que está aqui presente, Pai, nessa live. Aqueles que assistirão, Senhor, no decorrer do dia, da noite, Pai. Que o Senhor possa estar tocando, Senhor, o coração de cada um, Pai. Deus, se estão cegos, Senhor, e não conseguem enxergar, Senhor, a Ti, Pai. Que o Senhor faça vê-los, Senhor, em nome de Jesus. Se estão surdos, Pai, que o Senhor tire o tampão dos ouvidos, Pai, para que ouçam a voz do Seu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos que o Senhor trabalha em silêncio. Nós cremos, Senhor, que o Senhor prepara um grande tempo por vir, Senhor. Grandes maravilhas, grandes feitiços, Senhor, vindo de Ti, Pai. Por isso, Senhor, nós regozijamos, Senhor, na Tua presença. Nós, Senhor, nos louvamos a Ti, Pai, como a Tua palavra nos instrui, Pai. No Seu silêncio devemos louvar, devemos clamar ao Seu nome, devemos glorificar e exaltar ao Senhor que é digno. Por isso, Pai, eu te peço, Senhor, ser com cada vida, Senhor, ser com cada irmão, com cada irmã, Senhor. Sabemos, Senhor, que através, Senhor, do Facebook, o Senhor tem alcançado vidas, Pai, independente, Senhor, de nós, Pai, apesar de nós, Senhor, o Senhor tem falado com pessoas, Pai, aqui, Senhor, na cidade de Armação dos Búzios e fora, Senhor, do estado do Rio de Janeiro, Pai.
Então alcance, Senhor, essas vidas, Pai. Leve, Senhor, a sua mensagem, Senhor, para dentro dos lares, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar, Pai, essa família que está passando por dificuldade, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, Pai, reerguer, Senhor, estabelecer o seu reino em cada vida, Pai. Libertando e livrando de todo mal, Senhor. Envie os seus anjos, Pai, para que eu possa acampar, Senhor, ao redor do seu povo, Pai. Porque ao derredor está o nosso inimigo tentando nos confundir e batalhar conosco, Pai. Mas sabemos que o Senhor é Deus, que o Senhor é capaz de fazer cumprir o seu querer em nossas vidas, Pai. Por isso eu te peço, Deus, ser conosco, Senhor, ser com cada irmão, com cada irmã, Pai. Que o Senhor possa, Pai, instituir, Senhor, a sua vontade, Senhor, nesse tempo. Ó Deus, louvado seja o seu nome pela vida de cada um, Senhor, que tem se aberto para ouvir a sua voz, Senhor, de cada um que tem conversado contigo, Pai. Eu entrego a Ti, Senhor, em nome de Jesus, esse momento em que estamos vivendo de pandemia, Pai. Ó Deus, a cada dia nós queremos entregar em Suas mãos, Pai, porque sabemos que o Senhor fará, Senhor, maravilhas em nosso meio. No mês, Senhor, que o homem diz, a ciência diz que será o mês de pico, Pai. Nós, como igreja, Pai, dizemos, Senhor, entregamos a Ti, Senhor, esse momento, Pai, que seja um momento, Senhor, de refrigério e não de pico, Pai. Que seja um momento de cura, Senhor, e não de aumento da crise, Pai. Em nome de Jesus, ser com cada vida, ser com cada irmão, com cada irmã, Pai. Eu profetizo a cura, Senhor, sobre os Seus filhos, Pai, que Te aguardam, Senhor, ansiosamente, Senhor, a Sua vinda. Seja com cada um, Pai. Abençoa a família pastoral, abençoa a família dos irmãos que nos assistem. Abençoa cada vida, Senhor, cada irmão, cada irmã, Pai, que seja alcançado pela sua voz, pelo seu amor, Pai, e que venham se conectar contigo, Pai, para entender que no silêncio o Senhor está trabalhando. Ó Deus, como trabalhou, Senhor, na vida de tantos outros, Pai, que aguardaram, Senhor, novamente ouvir da sua voz, Pai. Assim eu te louvo, te agradeço, com certeza da vitória, com certeza de que o Senhor ouviu a nossa oração. Assim eu me despeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, graças a Deus. O Senhor possa te abençoar nesse tempo. O Senhor possa alegrar o seu coração e falar ao seu coração, em nome de Jesus. Amanhã nós temos um encontro marcado no culto online às 20 horas, na página da igreja. Creio eu que com o nosso irmão evangelista Bruno, que trará uma palavra de Deus abençoada para as nossas vidas, como tem feito. Então seja abençoado, seja edificado pelo Senhor, que o Senhor possa efetuar maravilhas nesse momento em sua casa, que o fogo santo do Senhor venha cair sobre a sua vida nesse momento. Seja você abençoado, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.